imprensa estatal egípcia informou nesta sexta-feira que o recém-nomeado primeiro-ministro do Egito, Kalam Al-Ganzouri, concordou em formar um novo governo civil após as discussões com a junta militar que governa o país. A medida tem como objetivo tentar acalmar os manifestantes que pedem o fim do regime militar. Já são 41 mortos em uma semana de protestos. Para entender um pouco mais sobre o que acontece naquele país, eu converso com o professor de Relações Internacionais do IBMEC, Diogo Costa. Tudo bom, Diogo? Tudo bem, Ludmila. Bom, vamos começar falando um pouco sobre, depois dessa renúncia do Mubarak, né, que foi precedida aí de 18 dias ininterruptos de protestos, né, muitos especialistas acreditavam que a situação do Egito não iria se acalmar de uma maneira tão rápida, não seria um processo tão acelerado, né? Também dado aos anos aí do governo dele, né, no poder, foram muitos anos à frente do Egito. Por que isso acontece? Mas é verdade, uma mudança política ela depende de um contexto, mudanças não acontecem no vácuo. Não é simplesmente porque nós queremos que uma democracia ocorra, que a democracia vai ocorrer. E o que faltava ao Egito, e falta a alguns países do Oriente Médio, norte-africano, é uma cultura de democracia, né? E isso leva tempo para que essa educação ocorra na população. Então, normalmente, quando você tem uma ruptura com o sistema, é difícil que logo depois instaure-se uma plena democracia com direitos e Estado de Direito, né? É bastante... as histórias das revoluções, tanto no nosso Ocidente, na nossa história ocidental, quanto em qualquer outra parte do mundo, são muito mais turbulentas do que isso. A verdade é que a expectativa, acho, de qualquer analista era de que depois da queda do Mubarak ou da queda do Ben Ali na Tunísia ou qualquer outro ditador, você tem um período de turbulência, mas que no longo prazo você possa ter finalmente eleições abertas, você possa ter um Estado de Direito mais próximo do que a gente conhece no Ocidente. E talvez o Egito esteja nesse caminho. Ter uma manifestação contra a junta militar, contra esse governo provisório, pode ser um bom sinal. Pode ser que os manifestantes mantenham até agora os seus ideais, que não eram os ideais, provavelmente, da junta militar, talvez não são os ideais da Irmandade Muçulmana, né? Talvez sejam ideais mais liberais, ideais mais democráticos. Então, da mesma forma que na Tunísia as coisas começam a se ajustar, talvez no Egito a gente pode ter uma expectativa de que, né, no médio prazo as coisas também comecem a se ajustar. Uhum. Agora, o prêmio Nobel, né, que é o Mohamed El Baradei, participa desses protestos, né? Ele é ex-candidato à presidência. Dá para pensar em nomes, em projetos e propostas assim para essa nova sociedade egípcia que vem se articulando? Eu acho que a primeira coisa é pensar qual é o projeto de governo que vai realmente apresentar o espírito da revolução. Acho que essa é a disputa que existe dentro do Egito. Então você tem secularistas, por um lado, que até acham que talvez a junta militar sirva de contraponto ao islamismo radical da Irmandade Muçulmana. É claro que você vai ter também os apoiadores da Irmandade Muçulmana que são contra a junta militar, não talvez por causa do autoritarismo, mas porque ela representa valores seculares. Então, no momento, existe uma batalha pela alma do Egito. E o Egito tem uma importância muito grande para os países ao seu redor. O Egito foi talvez o grande foco cultural do mundo árabe no meados do século XX, e ele perdeu um pouco essa proeminência com a ascensão do modelo saudita de governo. Então, muitas pessoas esperam que o Egito possa servir de modelo para outros países. É um país extremamente populoso, um país relevante historicamente, e então a batalha pela alma do Egito pode significar conversão, né, de outros países. E pode significar, é claro, que o destino fatalmente desastroso para alguns regimes ditatoriais. Agora, essas manifestações no Egito, né, no início desse ano, né, em fevereiro, elas acabaram, não sei, para a gente aqui no Ocidente, influenciando, mas nem foi isso, né? Uma série de outras manifestações no mundo árabe. A gente ainda
tem aí Síria e Iêmen também em conflitos, assim, países que estiveram muitos anos sob o domínio aí de governos ditatoriais, né, repressivos, também se articulando para essa mudança. O que vocês, especialistas, pensam de um mundo, de um cenário, enfim, no caso deles até de uma adequação democrática para os próximos anos? Que reflexos essas democracias e esse processo de democratização teriam no mundo? Pois é, os países árabes e islâmicos, eles têm os seus problemas, mas cada um tem problemas específicos, né? Então, às vezes, uma solução genérica acaba que não consegue funcionar. Nós temos, sim, o sintoma que é geral, é uma fase de muito autoritarismo e agora esse autoritarismo está sendo quebrado, mas de forma diferente. Então, no Bahrein, por exemplo, a disputa é uma disputa entre sunis e xias. Então, muito mais do que apenas uma disputa de poder entre democratas e autoritários, você tem entre as duas principais facções dentro do Islã. Enquanto que em países como Marrocos e Jordânia, que você tinha uma monarquia, você conseguiu conter o ânimo dos manifestantes fazendo reformas, tentando, na verdade, gradualmente, talvez, democratizar um pouco mais o país. Enquanto que em lugares como Síria ou o Irã mesmo, na Revolução Verde, você tem a força sendo utilizada de uma forma muito mais brutal e cruel e imediata para conter qualquer tipo de manifestação. Coisa que, por exemplo, Tunísia e Egito você não teve, porque Mubarak e Ben Ali foram muito mais retardatários em utilizar o seu poder e eles dependiam de comprar também o seu poder, não tinham tanto dinheiro assim. Então eram governos um pouco mais precários. Então, e houve o caso extremo da Líbia também, né? Assim, nesse processo de manifestações e indignação da população, a gente viu aí esse ano casos mais extremos, né? A Líbia saiu completamente da curva porque foi um país em que você teve a intervenção europeia e americana, e então o que talvez pudesse ser algo muito mais parecido com a Síria, né, e até em algum momento Gaddafi parecia que estava contendo os protestantes, de repente com essa intervenção militar, né, tudo mudou. Pode ser que a Síria, mesmo sem ajuda ocidental, os manifestantes consigam finalmente triunfar, mas é um processo muito mais difícil, muito mais custoso em termos econômicos e em termos de vida, né? Muito mais pessoas vão ter que acabar se sacrificando pela causa. Mas o que talvez seja um ponto importante também é a influência que a Al Jazeera, que o Catar, talvez, num paísinho tão pequeno, e também os Emirados Árabes, que eles estão tendo culturalmente em outros lugares. Porque esses dois países, né, os Emirados Árabes, que é um país bem atípico, mas eles têm uma influência cultural que talvez esteja minando a influência cultural que Irã e Arábia Saudita, por exemplo, tinham em suas respectivas populações. Então existe também um novo alento cultural que pode estar tomando corpo em diferentes países. Bom, agora o primeiro-ministro, né, que está atualmente no poder, ele esteve junto, né, ao governo do Mubarak, mas rompeu e foi até preso, né, teve uma prisão domiciliar decretada. Ele tem 78 anos de idade e os jovens manifestantes egípcios acham que ele não seria a pessoa ideal, mesmo aí num processo de transição, a governar o país. Por que motivos? O que pesa contra uma possível permanência dele no país, sendo que, né, em tese, ele é também um opositor desse regime que tanto oprimia os egípcios? O problema é que quando você quer mudar o jogo e alguém te oferece simplesmente novo embaralho das cartas, isso parece não ser muito satisfatório. E apesar, né, do Al Ghazouri ser uma figura que recentemente se opôs ao Mubarak, ele representa toda essa tradição antiga, a mesma coisa que o marechal que está à frente da junta militar representa. É um outro tipo de espírito que os manifestantes, pelo menos os mais liberal-democratas, querem exorcizar do seu país. E o fato, principalmente, das ações recentes terem frustrado tanto o ânimo de reformas mais rápidas,
A junta militar começa a falar, não, a gente vai ter eleição sim, mas a gente vai ter primeiro uma constituinte, e essa constituinte, num prazo de vários meses, vai conseguir finalmente fazer uma constituição para que a gente possa ter uma eleição futura, começa a postergar um pouco o prazo e, além disso, reivindicar para eles próprios certos poderes, de que eles podem ter certos vetos, de que, por exemplo, o orçamento militar não seria alvo de votação, então não poderia ser mexido. Esse tipo de resquício autoritário é algo que aumentou muito a frustração dos jovens, e quando essa frustração foi retalhada com força letal por parte dos militares, isso começou a novamente colocar o país em ebulição. E mais uma vez a gente teve a Praça de Tahrir sendo o palco de alguns milhares de manifestantes que querem mudança e não apenas uma nova realocação de cabeças. Né? Exato. Bom, agora novas manifestações estão previstas para os próximos dias, né? Mas ainda que haja essa garantia das eleições parlamentares, assim, o que isso vem representando, assim, hoje, que é um dia, a sexta-feira, que é um dia muito importante no mundo islâmico, é um dia também que esses jovens, esses manifestantes, acham que é fundamental chamar a atenção do mundo para o que está acontecendo no país, até talvez para forçar que essas eleições realmente aconteçam? Porque você quer ter eleições transparentes, quer ter eleições abertas, você também quer, por parte de alguns manifestantes, você tem medo de que os grupos que são mais organizados, como a Irmandade Muçulmana, consigam exercer um poder desmensurável sobre outros grupos, principalmente os novos partidos, que talvez sejam aqueles partidos que realmente representam o espírito do que aconteceu ao longo do ano no Egito. Então, o medo de grupos islamistas de tomarem o poder, porque sem dúvida eles vão ter uma expressão forte no parlamento, isso é algo que preocupa tanto, vamos colocar os jovens manifestantes, como também a própria junta militar, que tem medo que o espírito mais secular do próprio governo do Mubarak seja substituído por algo parecido com o que aconteceu no Irã, em 79. Você tem, então, grupos islamistas formando uma teocracia. Será que a gente quer substituir... Trocar os militares por um grupo religioso radical? Pois é, você tem autocracia. Você quer tirar esse radical alto e colocar o que é o TEL para formar a teocracia, ou você quer colocar o demo para formar a democracia? Essa nova peça é muito importante porque ela vai definir os próximos anos da política egípcia. E como é que vai funcionar na segunda-feira, né? Porque a gente estava comentando aqui um pouco antes que não as eleições parlamentares, né? Enfim, cada país tem a sua metodologia, né? de votação. Isso dura dias? Como que funciona naquele país? Pois é, bom, os egípcios resolveram adicionar várias complexidades, muito mais do que um país como o Brasil, por exemplo, tem. Então, você tem não apenas algumas semanas de votação em várias regiões, como você também vai ter a Constituição do Parlamento não vai ser simplesmente por votos majoritários, vai ser uma mistura de votos majoritários no distrito com votos proporcionais, que é o que a gente tem no Brasil, né? Então, dependendo do partido, você vai ganhar mais assentos. Além disso, estabeleceram-se também certas cotas. Então, 40% do parlamento tem que ser formado por trabalhadores ou camponeses. Então, fez realmente uma teia bastante complicada de um arranjo político que a gente não sabe se vai ser de fato estável. Mas a tentativa da junta militar ao definir esse tipo de arranjo era, por um lado, tentar minar um pouco o poder teocrático que pode surgir. Por outro lado, também garantir uma participação de certas partes da população que são importantes para a própria junta militar, porque são parte da população que ainda sentem talvez uma certa nostalgia com relação ao Mubarak, né, que podem, por um lado, conter a influência islâmica, por outro lado, também servir de massa de manobra, talvez, para os militares. Agora, de que maneira que os Estados Unidos e as outras nações vêm interferindo nesse processo? No caso da Líbia, os Estados Unidos, em particular, interferiu bastante, né? No caso do Egito, qual que é a sua visão sobre a interferência dessas grandes potências nesse processo de redemocratização, digamos, do mundo árabe?
O Barack Obama ele tinha um discurso bem diferente de George Bush quando ele entrou no poder, né? E enquanto candidato, ele prometia ser muito mais pacífico e muito menos intervencionista. Na realidade, é bem diferente, né? No mundo árabe como um todo, o Barack Obama aumentou o número de tropas no Afeganistão, está basicamente seguindo o cronograma de Bush para o Iraque, e além disso ainda aumentou a presença americana tanto com o Iêmen, coisas que a Wikileaks revelou, quanto na Líbia com a permanência dos drones, quanto quanto que no continente africano como um todo. Então, os Estados Unidos continua sendo visto como um ocupador, como um vilão, né? A imagem americana não melhorou muito. O Obama foi uma decepção nesse sentido, porque não só, enfim, obviamente, aqui no Brasil havia essa, né, até essa obamania a gente pegou um pouco, né? Uhum. Essa postura, né? Porque aí a gente já analisando esse tempo que ele está no governo, essa postura dele diante do mundo árabe, né? Pode ser encarada como uma decepção. Ele que também levou aí um Nobel, né? Pois é, levou um Nobel um pouco antes de e foi polêmico, declarar a né? guerra na Líbia e enviar 100 mil soldados para o Afeganistão. Bastante polêmico e tem razão para ser. E, sem dúvida, o Obama ele não foi o que os menos intervencionistas gostariam que ele fosse. Logo que ele toma o poder, ele, por exemplo, decide que os casos de tortura não deveriam ser investigados, porque os funcionários da CIA estavam apenas cumprindo ordens. Então, ele muda bastante a sua postura e ele, na verdade, até domesticamente, ele usa muito mais a força militar do que Bush utilizava para conter coisas como o consumo e comércio de maconha. Então, Obama, sem dúvida, está sendo um presidente muito contrário daquilo que esperavam do Bush. Apenas desde que Obama assumiu, então, em 2009 até 2011, por exemplo, mais soldados americanos foram mortos no Afeganistão do que durante os 8 anos do governo Bush. Uhum. Então, isso não dúvida, fica tão evidente sempre, né? Porque o Bush, como era uma figura, e o Bush era uma figura extremamente odiada, né? Assim, não o defendendo, pelo contrário, né? Essas coisas não ficam tão claras, né? Embora existam os números e sejam divulgadas, ele não é tão visto como o inimigo público número 1. Né? Ele tem exatamente o discurso e essa simpatia, né? Pois é, a retórica do Obama acaba sendo muito diferente da prática do que ele faz. E as pessoas continuam sendo bastante seduzidas pelo discurso do Obama. Mas na prática ele não está se mostrando de forma alguma melhor que o Bush. Ele, na verdade, provocou ações militares em 7 países. E na Líbia, por exemplo, ele não conseguiu aprovação do Congresso para as ações militares. E ele simplesmente disse que não eram atos de guerra, eram apenas ações militares cinéticas. Então você não precisava de ter autorização por parte do corpo legislativo. Coisa que nem o Bush mesmo fez. Pelo menos o Bush conseguiu apoio do Congresso Mas essas manifestações do Egito, elas né, parecem mais robustas, elas parecem mais blindadas a essa interferência internacional, ou não? Não, certamente, ideologicamente, sim. São manifestantes que não veem o Ocidente como necessariamente um aliado. Veem o Ocidente como alguns com uma força um pouco estranha, alguns até como um inimigo. Por outro lado, eu acho que porque o Ocidente tem uma certa influência por meio da Al Jazeera, que acaba unindo a mensagem que o mundo árabe ouve, eu acho que por meio da Al Jazeera muitas pessoas são influenciadas por valores ocidentais, mesmo sem associá-los ao Ocidente. O que eu acho que é importante, porque qualquer país deve descobrir os seus valores democráticos, não por copiando o modelo de outro país, mas descobrindo o que existe dentro da sua própria cultura. Toda cultura tem elementos de liberdade, toda cultura tem elementos de autoridade. Quais são os elementos de liberdade dentro da sua própria cultura? E isso foi algo que o mundo islâmico, em vários momentos, teve grandes valores liberais e em outros momentos perdeu. E recentemente o século XX não foi um século muito bom para o mundo islâmico, mas é possível você resgatar então esses tipos de valores. Eu acho que essa é a esperança. Um país como o Irã, por exemplo, que tem um governo bastante autoritário, Sim. mas a população é muito mais moderna, digamos assim, do que o próprio governo. Isso acho que causa muito mais otimismo. E o Irã com todos esses problemas e até principalmente que é a repressão
aí mais visível, né, a população feminina, a polêmica das armas nucleares, ainda assim não existe essa sensação de uma revolta contra o Ahmadinejad, né? Porque o Ahmadinejad conseguiu conter a revolta muito cedo, quando, no final de 2008, quando os manifestantes decidiram tomar as ruas de Teherã e conter com exércitos e assassinando pessoas. Essa força no Irã militar continua forte, mas socialmente o Irã tem ficado mais enfraquecido. Um exemplo, por exemplo, que um analista americano usa, ele sempre tenta medir o preço do uísque em Teherã, porque ele sabe que se o uísque fica com preço mais baixo, significa que o controle social do governo está mais fraco. Ele disse que o uísque nunca teve tão barato como nesse último ano em Teherã, o que significa que as pessoas têm muito mais liberdade pessoal e conseguem driblar a força do governo do que antes. Isso eu acho que é muito positivo. Eu acho que o Irã é uma cultura que está se descolando do governo teocrático, que está se tornando cada vez mais anacrônico com relação à sua própria população. Então, eu acho que é, por exemplo, um lugar em que a gente pode ter um otimismo a longo prazo. Não vai ser fácil tirar o Ayatollah Khamenei do poder, não vai ser fácil ter um momento pós-Ahmadinejad, mas eu acho que as instituições informais, né, a cultura do Irã, está sendo muito mais propensa por um regime democrático do que a própria cultura egípcia, por exemplo. Bom, e o que a gente pode esperar aí desse pós-primavera egípcia, né? Que ainda virão muitas estações aí de confrontos, conflitos e na sua opinião, assim, o que essa eleição resolve? Eu acho que essa eleição vai ser um grande teste para a própria imprensa. Eu acho que é muito importante o papel que a imprensa vai ter agora, porque o regime do Mubarak foi bastante antagônico à imprensa e a junta militar também acabou sendo antagônica à imprensa. A imprensa oficial simplesmente elogia quem é que está no poder. E os números de mortes são muito menores aos números que as agências de notícias não oficiais Vários enviam, fatos, né? são escondidos. Então, eu acho que além dessa batalha nas ruas, eu acho que existe uma batalha nas ondas de ar que é muito importante. Eu acho que isso pode definir esse confronto que a gente vai ter entre forças que querem voltar a uma medida de autoritarismo, mesmo que seja com outro nome, outra cor e outra mensagem, e essas forças mais democráticas. Eu acho que, então, talvez o modelo saudita, que talvez esteja em declínio, a gente tem que ver, será que ele vai ser substituído por um modelo militar, um modelo islamista, como no Irã, ou será que ele vai ser com um Islã mais tolerante, como a gente pode esperar do Catar, por exemplo? Será que essa influência muito positiva por meio da mídia, por meio dos jornalistas, será que ela vai conseguir triunfar? E eu espero que sim. Quando a gente vê a análise, por exemplo, da relação das mídias sociais, nós vemos como que existe talvez um novo fervor da população mais jovem, que é muito diferente da população mais antiga, que ainda sente alguma nostalgia. Então, por exemplo, quando o Mubarak sai do poder no Egito, nós vemos que fora do Egito o número de pessoas que tuitavam sobre o Mubarak diminuiu, mas dentro do Egito ele aumentou, porque as pessoas se sentiam mais seguras. Agora eu posso realmente criticar o poder. Então, acho que essa batalha cultural que está sendo tramada entre mídias oficiais e mídias independentes, eu acho que é ali que a gente tem que olhar, porque eu acho que é aí que vai ser definido quais vão ser as instituições que diversos países vão finalmente conseguir aplicar. Ok. Muito obrigada, Diogo. Bom, eu Obrigado, conversei com o Diogo Costa, que é professor de Relações Internacionais do IBMEC. Queria agradecer aos internautas pela participação, pela presença, pela audiência e até a próxima.